Olá, meus amigos, irmãos de caminhada de fé. Tempo pascal, oitava da Páscoa, quinta-feira, 8 de abril. Tem um texto muito bonito para nós que vai fazendo com que a gente saboreie este tempo maravilhoso da nossa fé. O ápice da fé cristã é a ressurreição do Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria inútil crer nele. Não teria passado de um grande mestre, de uma figura admirável, mas não teria revelado a sua força divina, não teria vencido a morte, nos deixaria no desencanto de ainda ficar sem resposta. Vamos ao texto que nos ajuda hoje, Lucas capítulo 24, 35 a 48. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo? Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eles se tornariam então testemunhas. Eles viram, o que suas mãos tocaram a respeito do Verbo divino, do Deus da vida. É isso que eles anunciarão, testemunhando. Bem, não foi fácil fazer essa experiência. Os dois discípulos de Emaús, que ouvimos ontem a palavra falar acerca deles, vinham chegando para anunciar o que tinham visto pelo caminho, o que tinham experimentado acerca do peregrino que foi com eles. Mas ainda estavam falando quando o próprio Jesus aparece ao grupo todo e anuncia-lhes a paz, a shalom da ressurreição. Que maravilha, que encantamento, que força estupenda. Mas aqui tem uma palavra que nos deixa assim curiosos, mas não podiam crer porque estavam muito alegres e surpresos. Ou seja, a ressurreição foi um fato muito difícil e eles tinham medo de serem convencidos por um estado de ânimo tão exaltado, por uma euforia tão grande, que pudessem falar assim: será que a gente não ficou assim alegre demais e a gente quis crer de maneira eufórica e vimos coisas? Será que não era um fantasma tudo aquilo, aquelas aparições? Então isso aqui é muito importante para nós. A experiência deles com Jesus ressuscitado não foi fruto de uma euforia. Eles tiveram muita dificuldade. Mesmo no começo, quando viram Jesus, eles ficaram confusos. Será que a gente não está forçando a barra para crer? E aí, então, a experiência vai se adensando. Jesus mostra para eles a marca da ressurreição. Ele é o crucificado, a marca dos pregos em suas mãos, o seu lado ferido pela lança. Não é um fantasma, ele tem corpo, ele não é só espírito. Ele ressuscitou na sua realidade inteira, em corpo e alma. E agora, inclusive, ele faz uma refeição com eles,
mostrando que é uma realidade corpórea, embora de um modo novo, ressuscitado, que não é fácil compreender, mas que eles experimentam. O verbo ver na Bíblia é muito importante para dizer que não é só ver com os olhos, mas fazer uma experiência real, vital, existencial. A testemunha da ressurreição, que será a igreja primitiva, se fundamenta numa realidade que experimentou de modo muito real, embora de um modo novo e extraordinário. Crer em Jesus é um modo novo. É preciso que ele abra a inteligência para crer, experimentando-o na palavra, na Eucaristia e nas muitas formas que ele vai se dando à humanidade desde então. No seu nome vocês anunciarão, no meu nome vocês anunciarão o perdão dos pecados, a humanidade nova que vai começando a partir de agora. Rezemos. Deus, nós também queremos ser testemunhas da ressurreição. Queremos fazer essa experiência vital. Pedimos ao Senhor que quebre as barreiras dentro de nós, que nos revele essa presença nova, inaudita, mas tão real quanto o viver. Ajuda-nos a fazer cada vez mais uma experiência que vá se tornando sólida, de modo que possamos dizer, como o próprio Paulo, para mim o viver é Cristo. Para mim, fora de Cristo ressuscitado, aí sim a vida é ilusória. Ajuda-nos a viver nessa força que vem do teu Espírito de ressuscitado, o Espírito que o Senhor nos comunica pela ressurreição. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus da vida, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na força do ressuscitado. Até amanhã, se Deus quiser.